A luta das mulheres não tem contra si apenas o machismo. A chamada grande mídia não faz muito esforço para dar visibilidade ao movimento. E quando o faz, não mostra o que elas de fato reivindicam. Mesmo assim, as organizações crescem sem uma grande liderança, mas com um coletivo muito forte. Sônia Santos e Soninha Coelho participaram da retomada do movimento feminista no Brasil no final dos anos 90. Renata Moreno, a Tica, integra com elas uma das ONGs que compõem a marcha, a Sempre Viva Organização Feminista. Para elas, a primeira Marcha Mundial das Mulheres, em 2000, é o marco inicial de uma série de conquistas e da organização das mulheres no país. Que até 2000 no Brasil, nós nem tínhamos articulação nacional do feminismo. Então, a marcha, ela inaugura esse período. E num momento muito difícil, né? Muito difícil, que o Brasil vinha, né, dos anos 90, do extremo neoliberalismo, de perda de direitos da classe trabalhadora, das mulheres, etc. Só que não basta necessariamente ser mulher para fazer as mudanças que nós queremos na sociedade. Ela tem que ter, né, incorporada uma visão do que significa opressão, as desigualdades para atuar. Das ruas, elas viram o país substituir a linha neoliberal pelas políticas de distribuição de renda e de inclusão social. Entre elas, a criação de uma secretaria voltada para as demandas feministas em 2003. As questões levantadas nas marchas a partir de então se espalharam pelo país. É isso, o Estado chegou em mais gente, né? Então, assim, o Estado, a partir da Secretaria de Política para as Mulheres e de outros organismos que também chegam nas prefeituras, né, nas coordenadorias, nas secretarias, fizeram com que esse assunto política para as mulheres chegasse em lugares que não estava antes. Porque muita gente fala assim, mas a mulher já conquistou tanta coisa, né? E ainda quer mais. O que nós queremos são nossos direitos e as nossas condições de trabalhar igual e ganhar igual ao homem. Por que é que o movimento da Marcha das Mulheres, da Marcha Mundial das Mulheres e o movimento feminista de maneira geral não tem uma grande liderança? O que acontece? Qual é a avaliação de vocês? Nós temos, sim, grandes lideranças, mas como isso aparece, né? Como aparece na história, como aparece na mídia, como aparece na grande imprensa, é nada. Agora, também o movimento feminista, ele tem uma forma de se organizar que não é tão hierárquico, mas se privilegia muito o coletivo, né? Então, as decisões coletivas, a organização coletiva, por isso que você vê 70 mil mulheres da Marcha das Margaridas indo para Brasília, posicionando como posicionou naquele momento o Fora Cunha, né, para o Brasil inteiro. E você não viu aparecer essa ou aquela grande figura que foi quem respondeu pelas 70 mil. Eu queria que vocês avaliassem, do ponto de vista do feminismo e da proteção às mulheres, por parte da máquina pública. Tem uma série de políticas que foram desenhadas, que às vezes funcionam, umas funcionam melhor, outras menos, né? Que são importantes, né? Para a gente ir alterando e mostrando que o Estado tem que ter papel, né, em alterar a desigualdade. As críticas mais comuns aos movimentos feministas é que elas estão tentando ocupar um espaço masculino. O movimento feminista está conseguindo se comunicar para fora do movimento? Na avaliação de vocês? Eu acho que o movimento feminista, esse período recente nosso, mostra que só cresceu. Mesmo tendo contra nós a mídia tradicional, principalmente, né, esses grandes meios de comunicação que realmente não visibilizam as mulheres organizadas e a luta das mulheres organizadas. Então, hoje, sem dúvida, a gente pode dizer que o movimento feminista no Brasil cresceu. E não só por causa da Marcha Mundial das Mulheres, mas por várias dinâmicas diferentes. Eu acho que isso é uma questão. Se isso chegou em todo mundo, aí também a gente sabe que não, né? A gente sabe que ainda tem que avançar muito.
A Melinha Teles pode nos falar sobre a influência dos movimentos feministas nascidos aqui no Brasil nos anos 70, em plena ditadura, e no que eles melhoraram a condição feminina. Os movimentos cresceram, as mulheres cresceram na participação, né? Se a gente for comparar com os anos de 1970 para agora, as mulheres estão muito mais inseridas no mercado de trabalho, têm uma escolaridade muito mais alta. Hoje as mulheres têm mais escolaridade que os homens, né? Atualmente a gente faz um balanço dos 40 anos de feminismo contínuo e público no Brasil. Quer dizer, enquanto o movimento se apresentou em público em 1975, em plena ditadura. Então, se a gente compara com 1975 e hoje, 2016, eu ouço e vejo e me encontro com muitas jovens feministas, até adolescentes, até menos de 13 anos, falando sou feminista. Então, quer dizer que nós crescemos e melhoramos muito, né? A violência contra a mulher é uma coisa cultural? Não é cultural, é uma questão que é estrutural, eu diria, né? A sociedade humana, da forma como ela foi organizada, quer dizer, onde os homens têm os privilégios, os homens é que são que devem dominar o mundo e as mulheres se submeter a esses homens, isto já faz parte do próprio sistema, seja o sistema social, político, econômico, jurídico. Em todo sistema você vê a referência para a humanidade é o homem no sentido do sexo masculino, o ser humano do sexo masculino. Né? Portanto, é uma questão estrutural, mas a cultura está a serviço da estrutura, né? Então termina, quer dizer, concluindo, a questão cultural também vai reforçar toda essa violência contra as mulheres, né? No próximo bloco, a fusão de duas políticas públicas vem transformando a vida de muitas mulheres em Cidade Tiradentes, Zona Leste paulistana. Eu sinto as mulheres muito mais confiantes e certas do que elas querem.